Olá, meu nome é Larissa Ruiz, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar um pouquinho com você sobre uma coisa que tá aí no nosso dia a dia: cansaço. Alerta de spoilers! Se você tá cansado só de ver esse vídeo sobre cansaço, vale a pena ficar por aqui. Por quê? Porque eu vou explicar por que às vezes a gente não consegue descansar. Por que que por mais tempo que eu passe na cama eu não acordo descansado? Por que que eu me sinto mal às vezes quando eu tô descansando? Eu não consigo me dar tempo de descanso. Eu me sinto mal depois de descansar. Eu deveria estar fazendo outra coisa, trabalhando e tal. E por que que eu me sinto tão cansado, sendo que parece que eu nem fiz tanta coisa assim? Então, né, se você quer descobrir formas mais eficazes de descansar, praticar um pouquinho mais de autoconhecimento. Então, você tem que ficar aqui nesse vídeo comigo e já dá like aqui, né? Já seguir o canal é novo. E, inclusive, eu vou explicar por que eu decidi que esse fosse o primeiro vídeo. Eu sempre ficava pensando assim, O primeiro vídeo pro canal tem que ser um vídeo especial, eu tenho que estar bem maquiada, bem arrumada, sei lá, eu tenho que estar bem calma. E aí esse tal desse vídeo perfeito nunca chegava. Procrastinação. é um erro bem comum. Eu posso até falar sobre procrastinação num próximo vídeo aqui, por que a gente procrastina, como não procrastinar, né? E eu tava procrastinando de gravar esse primeiro vídeo porque eu queria o vídeo perfeito. Aí eu ficava me enganando, né? Ah, já que eu não vou fazer perfeito, eu nem vou fazer então. E aí eu resolvi fazer um, dois, três e já, é agora que eu vou fazer. Por quê? Porque me veio um insight, eu pensei. Eu tô sempre muito cansada pra gravar o vídeo, né? Eu trabalhei muito. E aí eu resolvi falar, putz, é isso aí, vou falar sobre cansaço. Então fica comigo, vamos falar sobre cansaço? Vamos descansar falando sobre cansaço? Chega mais que eu vou te falar. Sabe aquele dia que você chega em casa assim e fala, putz, Estou exausta. Nossa, Lari, tô muito cansada, tô exausta. vou te ensinar uma estratégia para você lidar melhor com o seu sentimento de cansaço, porque sim, o cansaço ele não é só uma sensação física, ele é um sentimento também. Então, uma das formas de você se dessobrecarregar é fazer essa avaliação que eu vou ensinar. Primeiro, separe o tipo de cansaço que você está sentindo. Isso é um exercício de autoconhecimento, diga-se de passagem, tá? Parar um pouquinho, se olhar, se perceber. Então, esse exercício de autoconhecimento e autopercepção relacionado ao cansaço vai te ajudar bastante. Para esses dias aí, para essas rotinas tão corridas, né? Todo mundo sempre correndo, sempre fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, você vai parar um pouquinho e aí você vai avaliar que tipo de cansaço eu estou sentindo. Eu divido normalmente ele em três tipos: o cansaço físico, o cansaço cognitivo e o cansaço emocional. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e eu vou te explicar por que é importante saber, né, a diferença entre esses três tipos de cansaço. Primeira coisa, né? Então vamos falar sobre o cansaço físico. Se você correr uma maratona e voltar para casa, você vai sentir o seu corpo cansado, né? Então, os seus músculos aí entraram em ação, você teve um gasto energético, então eu estou fisicamente cansado. E aí, se eu estou com o meu corpo cansado depois de uma jornada de trabalho, o que é que me descansa? Me descansa, então, dormir, me descansa ter uma alimentação adequada para repor aquilo que eu usei durante o dia. E adequado, lembra que é o seguinte: o seu corpo está mesmo com pouca energia, ele usou energia ao longo do dia, né? Por isso que ele está fisicamente cansado. Se no final do dia eu descansar, eu conseguir dormir, eu vou me reenergizar. Nosso corpo, né, faz isso durante o sono. Mas, se eu consumir também uma quantidade calórica alta, eu também vou adquirir energia, né? Os alimentos têm energia. Os alimentos com muitas calorias têm muita energia. E é por isso que normalmente a gente acaba escolhendo alimentos com alto valor energético no final do dia. Aquela vontadinha de comer aquela lasanha, aquela barra de chocolate, aquela pizza. Pois é, talvez o seu corpo esteja fisicamente cansado e precisando do quê? De um descanso. Você não precisa dar, né, essa comida aí altamente energética. Às vezes aí, praticar a higiene do sono, se um dia vocês quiserem eu venho falar sobre higiene do sono para vocês, envolve escolher alimentos mais leves, pensar no que é que meu corpo precisa.
O meu corpo precisa de que tipo de alimento para se reenergizar? Então, primeiro tipo de cansaço, o cansaço físico. O segundo tipo é o cansaço cognitivo, ou aquilo que vocês chamam normalmente de cabeça cansada, o cansaço mental. Né? Então eu trabalhei muito, fiquei resolvendo muitos problemas. Hoje eu li muitos artigos para preparar a aula, para o meu artigo que eu estou escrevendo, do doutorado, do meu pós-doutorado. Hoje eu no trabalho, trabalhei bastante, conversei com muitas pessoas, tive uma reunião bem densa, com muitas informações. Então eu tô com a cabeça cansada. Esse tipo de cansaço, como que a gente resolve então? Não é, por exemplo, do jeito que a gente resolve um cansaço físico. O nosso cansaço cognitivo geralmente pode ser minimizado ou reenergizado com atividades relacionadas ao lazer. E o lazer, lembra, não é só você sair, beber com os amigos, ou, por exemplo, deitar, ficar assistindo Netflix. Explorar outras formas de lazer é muito importante para o seu corpo. Por exemplo, se exercitar pode ser uma boa forma de se reenergizar quando a gente fala de cansaço cognitivo, tá? Então, fazer atividades que são de valor, de lazer, de relaxamento, de prazer. Isso pode ser, por exemplo, não quer dizer porque eu li muito hoje, eu li 30 artigos, eu não posso, por exemplo, selecionar ler um romance, um livro com conteúdo de lazer. Muito bom, tá? Então, segundo tipo de cansaço, o cansaço cognitivo, eu vou me reenergizar com atividades de valor de lazer. Lara, eu não sei o que me relaxa, o que é lazer. Teste coisas novas, pede ajuda para um amigo, fala, e aí, né? O que você costuma fazer de lazer? Então, vamos sair do óbvio, né? Hoje é muito cômodo e muito gostoso ficar ali deitadinho assistindo Netflix, mas talvez isso não tenha um valor de reenergização para você. Esse também é um exercício importante de autoconhecimento. Será que a atividade que eu estou escolhendo, ela realmente tem um valor de lazer? Ela realmente me reenergiza? Depois que eu assisto uma maratona no Netflix, como é que eu fico me sentindo? Renovado, renovada, energizada? Ou eu sinto culpa de, nossa, fiquei aqui, né, o final de semana todo fazendo maratona dessa série, né? Então, é bom fazer essa autoavaliação aí das atividades que eu estou escolhendo. O último tipo de cansaço é o cansaço emocional. Ele é super confundido com o cansaço cognitivo, mas eu vou explicar a diferença, tá? No cansaço emocional, geralmente, se eu tô tendo que lidar com muitos problemas, condições, eu tô muito triste com alguém e eu não vou e não consigo resolver isso com essa pessoa, ou eu tô passando por uma fase delicada no meu relacionamento, eu tô me sentindo ineficaz, eu acho que eu não tô publicando o suficiente, eu acho que eu não tô sendo muito eficaz no trabalho, isso tá me deixando muito triste, desmotivada. Não trabalhar bem as minhas questões emocionais, não me conhecer emocionalmente, gera uma sobrecarga emocional. Geralmente aquela coisa que a gente ou nem para olhar, joga debaixo do tapete e não trabalha muito bem. E quando eu falo sobre essa sobrecarga emocional, uma das formas de lidar com a sobrecarga emocional é, por exemplo, fazendo terapia para lidar de formas mais saudáveis com essas emoções que estão me sobrecarregando, buscar resolver conflitos emocionais, então dizer para o outro como eu me sinto, pedir mudança de comportamento para o outro, são formas de lidar, né, com essa sobrecarga emocional. E por que então é tão importante saber dividir as três? Porque senão a gente acaba escolhendo atividades não adequadas para a função. É claro que você vai ter sempre os 3 tipos de cansaço misturados, por isso que é um treino, a gente tem que aprender a se perceber. Sempre vai ter aquele que pesa mais. Sabe aquela pessoa que dorme e nunca se sente descansada? Pode ser que não é dormir que ela está precisando para se reenergizar. Talvez tenham outros tipos de cansaço aí agindo e ela não está lidando com esses cansaços. Então, quando a gente fala de compulsão ou transtornos alimentares, dificuldades em relação à comida ou em relação a bebidas, compras, né?
Geralmente, se eu tô cansado emocionalmente, mas eu não discrimino, eu não percebo isso, talvez eu escolha numa sexta-feira ir pra balada com os meus amigos, fazer uma atividade de lazer, assistir um Netflix, mas eu não descansei, eu não lidei com aquela demanda emocional. Então, não vai ser uma boa estratégia. Sair para passear, sair para comer, sair para beber pode ser muito legal, contanto que ela esteja fazendo a função dela, né? E se você está fazendo isso, por exemplo, pedindo uma pizza no final de um dia longo, cansativo, estressante, se bonificar com comida não vai ter um valor para você de reenergização do corpo, nem de uma sobrecarga cognitiva e às vezes também nem a sobrecarga emocional, embora imediatamente a gente tenha aquela liberação de endorfina, sensação de bem-estar, de comer aquela coisa gostosa, né, a coisa da bonificação, mas avaliar a função das atividades a médio e longo prazo é uma boa estratégia. Tá, agora essa pizza é gostosinha, mas e a médio e longo prazo, né? Como é que eu me sinto? Agora essa maratona de série é gostosinha, mas e a médio e longo prazo? Como é que eu me sinto? Então isso é uma dica boa, tá? Avaliar, né, a função das coisas não só a curto prazo, é importante, mas também a médio e longo prazo. Então eu acho que isso vai ajudar vocês um pouco a, ao invés de eu me sentir 3 vezes cansado, eu saber redirecionar, tá, eu tô cansado, mas talvez hoje eu esteja mais emocionalmente cansada, talvez programar uma reunião familiar aqui, né, pra gente discutir coisas que estão acontecendo em casa, talvez hoje eu sair para fazer um exercício, talvez hoje não, ao invés de eu sair pra balada com os meus amigos na sexta-feira, eu vou deitar, eu vou descansar, eu vou tomar um tempo pra mim, vou tomar um banho relaxante, fazer um alongamento, vou preparar uma refeição gostosa para mim. Então, eu imagino que talvez esse vídeo comece a fazer você refletir sobre autopercepção e autoconhecimento. É óbvio que se você estiver precisando de ajuda, buscar um profissional é bem interessante. Fazer esse caminho sozinho, às vezes, não é tão fácil. Não é que você não consiga, mas você não precisa se sobrecarregar assim. A gente não precisa ser Superman e super mulher o tempo todo, né? A gente pode pedir ajuda. É uma boa habilidade também para não nos sobrecarregarmos com esses cansaços todos. E eu espero, de novo, ter trazido um conteúdo bacana, legal para vocês. E eu sou daqui de São Carlos, do interior de São Paulo. Então, se você for daqui, quiser passar para me dar um oi, conversar, bater um papo, tomar um café, vão ser super bem recebidos. Atendo aqui no Espaço Ígia. Se você não é daqui de São Carlos e está querendo recomendação de algum profissional, Lari, eu saquei que eu tenho problemas com essa questão do cansaço, tenho problemas com relação à comida, compras, algumas compulsões que eu não entendo, eu me sinto muito mal comigo, sobrecarregada, não sei o que fazer, manda uma mensagem, né? Eu te encaminho aí um profissional se eu tiver uma indicação bacana, ok? Um beijo para vocês. Né? Se vocês gostaram do conteúdo, apertem curtir, manda para aquele seu amigo que vive cansado, super sobrecarregada, talvez ela goste desse conteúdo também, pode ser útil. Agora eu vou te lançar um desafio. Conta aqui embaixo nos comentários qual é o tipo de cansaço predominante que você está sentindo agora, até porque é comum a gente sentir os 3 cansaços ao mesmo tempo, mas para um pouquinho, fecha os olhinhos, pensa qual é o tipo de cansaço predominante nesse exato momento. E já aproveita e coloca aqui alguma atividade que você pensou que vai te ajudar a resolver esse cansaço. Beleza?